mais a respeito sobre o comportamento da força magnética em relação àquele ângulo θ. Então seria, esse primeiro momento é a força aplicada a cargas que se movem em uma região de campo magnético do espaço, tá? Em segundo momento, eu vou estar pegando essa força que as cargas sentem, a força magnética que atua sobre cargas em campo magnético, e está modificando ela e aplicando sobre fios. Como eu falei, carga em movimento, ela sempre gera um campo elétrico. Inclusive essa questão, né? Essa questão de carga movimentando gera campo magnético, isso daí a gente vai ver lá na parte de indução na próxima aula, que é uma coisa muito louca, muito louca mesmo, essa questão de indução, uma coisa bizarra, mas isso daí fica para a próxima aula, não vou falar agora, né? Então, eu vou pegar o segundo momento dessa aula, a gente vai trabalhar com a força, ao invés de ser aplicada uma carga, eu vou estar estendendo ela para um fio condutor onde passa corrente elétrica. Se a gente pensar, corrente elétrica é movimento de cargas. E se uma carga gera campo, uma corrente gera campo. Então também vai gerar uma força associada, tá? Então, a aula de hoje é basicamente o estudo daquela expressão da força magnética que aparece sobre cargas que se movem em uma região de campo magnético em duas situações. Uma carguinha apenas e a segunda situação quando é um conjunto de cargas se movendo através de um fio condutor. Belezinha? E, novamente, para quem eu não falei bom dia ainda, bom dia novamente. Vamos lá. Movimento de cargas e força em fios condutores. Vamos relembrar alguns conceitos da aula anterior. Primeiro, definição de força que eu falei para vocês. Força magnética, Fm, é igual a carga vezes velocidade vezes campo vezes seno de θ. Onde esse θ aqui, esse angulinho aqui, é sempre o ângulo entre a velocidade e o campo. Então eu tenho uma carguinha se movendo no espaço, ela vai se mover em uma direção definida pela velocidade v, e aí ela de repente entra em uma região, em uma certa parte do espaço em que está atuando um campo magnético. Sei lá, vamos supor que essa carga se move e se aproxima de um ímã. Ao redor do ímã eu tenho campo magnético. Então esse ângulo θ é o ângulo formado entre a direção do movimento, que é a direção da velocidade, e a direção que atua esse campo magnético produzido por esse ímã. Peraí, o que o Bzão é mesmo? É um campo magnético. Campo magnético, tá. Produzido por um ímã, por um fio, produzido por alguma coisa que não seja carga. É um campo externo. Beleza? Então, essa força magnética é a força que a carga sente quando entra nessa região de campo magnético. Para saber o sentido da força, eu vou estar utilizando a regra do canhoto, a regra da mão esquerda, onde força é o dedão, B é o furabolo e V é o dedo sujo, que eu nunca lembro o nome dele, então é dedo sujo. Tá? Vocês sabem porque é dedo sujo, né? Então, F é o dedão, B, furabolo, V é o dedo sujo. E o ângulo entre eles é o θ, tá? Não confundam. Regra da mão esquerda para força. Regra da mão direita é apenas o sentido do campo, tá? Além disso, a gente pode representar o campo magnético. Por que dedo sujo? Por que dedo sujo? Eu acho que na gravação não vai dar para eu te explicar isso. Pode pegar muito mal se alguém ver na gravação. Mas, por exemplo, fecha esses dois dedos e só ergue esse daqui, você vai entender por que é o dedo sujo. Né? Fica a dica. Depois eu explico visualmente por que é o dedo sujo. Ah tá, entendeu? Ufa, não preciso mais explicar.
Dispõe, dispõe. A representação do campo magnético no papel, ó, gente, isso é importante. Questão de se organizar visualmente, tá? O campo magnético, ele é um vetor, como todo vetor, ele possui um módulo, né, um valor numérico, uma direção e um sentido. Aqui, nessa figura, está representado todas as direções e sentidos possíveis que podem aparecer para o campo magnético na sua prova ou em qualquer outra prova que você vai fazer. Nós podemos ter um campo magnético apontando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, assim como da direita para a esquerda. A gente pode ter um campo magnético apontando de baixo para cima, assim como de cima para baixo. E nós podemos ter também um campo magnético que está entrando na tela, assim como saindo da tela. Repara o seguinte, aqui ó, eu estou representando o campo magnético através de setas. Então, se eu olhar de frente essa seta, a visão que eu vou ter olhando de frente vai ser um pontinho, que seria a ponta da seta. Ou seja, ela está vindo em minha direção. Por isso que esse símbolo representa saindo da tela ou saindo da folha de papel. Agora, se eu olho essa seta pelo lado de trás, o que eu vou ver no lado de trás? É a bunda da seta, né? O rabicho dela, né? Que é representado por esse formato aqui. Bolinha com xizinho, ou em algumas vezes somente o xizinho. Qual que é a direção? A direção é entrando na tela, ou entrando na folha de papel. É se afastando de nós. Aqui está vindo em direção aos nossos olhos, e aqui é como se estivesse saindo dos nossos olhos, tá? Então, essas são as representações do campo magnético. Eu particularmente não me lembro, posso estar enganado, mas eu não lembro da apostila estar deixando de forma clara essa definição dessa representação. Visualmente aparecem muito essas duas representações, tá? Tanto entrando quanto saindo da folha. Mais um detalhe também que eu falei na aula passada, né, antes dos feriados, a força magnética ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o campo e com a velocidade. Sempre a 90 graus com B e V. Eu nunca vou ter a força magnética formando um ângulo diferente de 90 entre B e V. Sempre a 90 graus com esses dois componentes aqui. Esse ângulo θ, eu repito, ele é exclusivo entre a direção do campo e da velocidade. Exclusivo para eles. Força é um ângulo bem definido. É 90 graus sempre, tá? Então, isso, em resumo, é o que eu falei na aula passada, que é que eu vou estar trabalhando em cima hoje com vocês, tá? A respeito, então, dessa força magnética, F igual a QVB, seno de θ, né? Se eu mudo esse ângulo θ, se eu mudo o ângulo entre a velocidade e o campo, consequentemente, eu mudo a intensidade da força. Nos problemas que vocês vão encontrar nos vestibular da vida, nos Enem da vida, sempre o campo e a velocidade vão ser valores constantes. O que pode mudar é o seno desse ângulo. E se eu mudo o seno, eu mudo a intensidade da força também. Tá? Então, quais são os possíveis casos para seno de θ? Bom, o primeiro caso é quando a minha velocidade ela é paralela ao campo. Nesse caso aqui, o meu seno, o meu ângulo θ, se os dois são paralelos, pode valer 0 grau ou 180 graus. Em ambos os casos, o seno de 0 ou o seno de 180 é igual a 0.
Então, nessa situação, quando a velocidade é paralela ao campo, uma partícula está se movendo paralela ao campo, eu não tenho força magnética. Olha só, que coisa engraçada. Só existe força magnética se a velocidade não for paralela ao campo. Porque se for paralelo, não existe atuação da força magnética. Eu posso ter velocidade, eu posso ter campo magnético, mas se um está paralelo ao outro, se o movimento da carga é no sentido do campo, eu não tenho força magnética. A gente pode ter uma noção disso olhando pela bússola, né? A bússola, ela não se alinha ao campo terrestre? Tudo bem. A bússola, ela não se alinha ao campo terrestre? Bom, ela vai estar se movimentando até atingir o sentido norte-sul. Mas quando ela atinge o sentido norte-sul, ela para de se mover. Ou seja, enquanto ela se move, tem a ação da força magnética. A força magnética promove esse movimento do ponteiro da bússola em direção ao alinhamento com o campo. Depois que alinhou com o campo, essa força desaparece, porque o seno é zero, tá? Então, primeira coisa que tem que ficar guardado: velocidade paralela ao campo, força igual a zero. Quando ela se alinha, ela se torna paralela? Sim, exato. Pelo menos naquela posição que você se encontra, ela está paralela. Se você dá um passo, 2 passos à frente, ela já dá uma leve mexida tentando o alinhamento com o campo, novamente. É claro que, né, a bússola não é igual a uma carga que se move, mas ela sempre tenta se alinhar. Sim. A força é nula até quando, tipo, no segundo caso aí, não tá paralelo. Tá, mas a direção é oposta ao campo. Tá. Entendi. Entendeu? É independente da direção. A questão é o sentido. Se está na horizontal, tanto a velocidade quanto o campo, a força é zero. Tá? Belezinha aqui? Belezinha? Então, ângulo. Olha o ângulo. Se for 0 a 180, o seno dá zero, não tem força magnética. Facinho assim. Segundo caso. E posso dizer que foi uma das minhas realizações esse final de semana quando eu consegui fazer isso. Eu estou cada vez mais profissa no PowerPoint. Vamos supor agora que eu tenho uma carguinha que ela se move no espaço, mas ela não vai se mover paralela ao campo. Então eu tenho uma carguinha Q aqui, uma carguinha feliz. Ela está lá no espaço, de boa, está se movendo com uma certa velocidade v, e ela se move no sentido da esquerda para a direita em linha reta. Vai, carguinha. Ui! De repente, ela entra em uma região do espaço que tem o campo magnético. Tá? Tem um campo magnético. Esse pontinho aqui representa que o campo magnético está saindo da tela. Então, está indo em direção a vocês e em direção a mim. Quando a carga chega nessa posição, ela entra nessa região de campo magnético, vai surgir então a força magnética. A força magnética, pela regra da mão esquerda, vai estar apontando para baixo. Porque a velocidade aponta para a direita, o campo magnético aponta para fora, então força magnética aponta para baixo. Agora repara o seguinte, eu tenho velocidade nessa direção e força apontando para baixo. Não está alinhado. Se eu for ver o movimento dessa partícula no próximo 1 segundo, vai ser essa força vai estar puxando o deslocamento dessa partícula não mais em linha reta, mas vai estar tensionando ela para baixo. Se ela se movimentava em linha reta, agora ela vai se movimentar para a direita, mas a força vai estar querendo puxar ela para baixo. Vai estar fazendo
uma pressão para ela descer. Então, ela vai ir para a direita e vai para baixo ao mesmo tempo. Ela vai dar uma caidinha. Essa caída ainda mantém a força apontando nessa direção. A velocidade é constante, mantém esse movimento. Então, ela vai continuar se movendo. Ó, tá se movendo. Tá se movendo. Tá vendo que agora o movimento não é mais retilíneo? Ele não é retilíneo, inclusive, ele é quase circular. Então, quando a velocidade da partícula é perpendicular, estou dizendo sempre perpendicular ao campo magnético, a trajetória descrita por essa partícula carregada é um movimento circular. Aqui é uma semicircunferência, mas poderia ser uma circunferência completa, tá? Esse movimento, onde o dedo sujo deveria estar apontando? O dedo sujo aponta para nós. Então, velocidade para baixo. Então, indicador para baixo. Dedo sujo para fora. Força para cá. Dedão apontando para cá. Pega lá a tua mão esquerda. Tenta orientar. Ó. Indicador aponta para baixo. Dedo sujo aponta para você. Força magnética pro outro lado. Ai. Aí. Inclusive esse campo tá alinhado errado, hein? Tô vendo agora isso, hein? Deveria estar entrando. Meu Deus, né? Meu Deus. Voltando. A força magnética, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade durante todo o movimento. Tá? Então, não é porque a partícula ela tá se movendo aqui, ó, que eu não mantenho a perpendicularidade entre elas. Aqui está perpendicular. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Eu sempre vou ter formado um ângulo de 90 graus entre a velocidade e a força, em toda a trajetória que ela está fazendo. Nesse sentido, então, há variação apenas na direção da velocidade. E essa variação, apenas na direção, acaba criando um movimento circular, que possui um certo raio R, e a força magnética ela se transforma em uma força centrípeta. MCU, movimento circular, força centrípeta, tá? Essa força ela é diferente de zero e o movimento ele é circular dessa forma, tá? E aí a partícula continua e vai embora. Ela sai daqui e acaba esse movimento circular até sair do campo. Quando ela sai do campo, ela continua em linha reta. Então, somente enquanto ela está dentro do campo, ela faz essa circunferência. Depois que saiu, ela vai embora em linha reta, tá? Na apostila de vocês... Peraí. Volta ali na força centrípeta. Tá, aqui. Explica de novo, não entendi. Tá. A força centrípeta, ela é a força associada ao movimento circular. É uma força que é direcionada ao centro da circunferência. Assim como a força magnética. A força magnética, em todo o trajeto que eu fiz aqui, ó, ela está apontando para uma direção. Ela está apontando para uma direção imaginária. Isso, aquele carro em curva. Beleza, Luma. Tá vendo que ela sempre aponta em um ponto fixo, imaginário? Tá, entendi. Então, mesmo processo que a força centrípeta. Ela é como se fosse uma força centrípeta. Uhum. Isso. Meio não, ela aponta em direção ao centro dessa circunferência. Como aqui é só uma região, vai chegar um momento dessa curva que ela vai cumprir sua trajetória e vai sair.
Opa, saiu muito rápido. E vai sair dela. Assim que ela sair do campo magnético, ela segue em linha reta normal a sua vida. Essa ideia de movimento circular, ele é utilizado na prática, por exemplo, no Sirius, ou no grande acelerador de partículas da Europa, onde a gente dispara elétrons em um caminho circular de milhares de quilômetros e eles rotacionam dentro do acelerador de partículas devido a regiões de campo magnético ao longo do percurso, produzido por grandes eletroímãs, tá? E a utilidade prática disso, quando você está rotacionando partículas aqui dentro, você pode analisar a estrutura fundamental da matéria. Só tem uma diferença, que isso é importante ressaltar. Nesse exemplo que eu dei no acelerador de partículas, lá as partículas são aceleradas. Aqui a gente está trabalhando sempre com uma velocidade que é uniforme. Eu não tenho necessariamente uma aceleração, ok? Então, esse é o movimento, esse movimento circular, então, só reforçando, ele somente acontece quando a velocidade é perpendicular ao campo. Eu tenho velocidade apontando em uma direção e o B está saindo do papel, então forma um ângulo de 90 graus. Tá? Essa daqui é a figura que está na apostila de vocês, né? Não é tão graciosa, né? E dinâmica como a minha, né? Eu tenho que me gabar um pouco, né? É o mesmo esquema. É uma partícula, ela penetra então numa região de campo magnético B, onde aparece uma força apontando em direção ao centro e uma velocidade que é perpendicular a B. Como eu falei, essa força magnética ela vai funcionar como uma força centrípeta. Então a gente pode igualar a força magnética à força centrípeta. Igualando essas duas expressões, para quem não lembrava, força centrípeta mv² sobre r. mv² sobre r. Como uma age igual à outra, eu igualo as duas expressões. A aula de hoje só tem 3 fórmulas para você lembrar. E são talvez as mais importantes para você lembrar. Primeira fórmula. Aqui, dessa relação, quando eu igualo força magnética centrípeta, eu posso tirar a informação, por exemplo, o raio da circunferência. O raio da circunferência, ele vai ser R igual a mv sobre QB. Eu só isolei. Ó, não tem um V desse lado e V desse lado? Cancela. O que sobra? QB mvr. Passa o R da direita para a esquerda. Tá cá. Passa o QB da esquerda para a direita. Tá cá. Mas e o seno? E o seno? O ângulo entre a velocidade e o campo não é 90 graus? Sim. Seno, isso. Seno de 90 é 1. Desaparece. Por isso que esse é um caso particular. Se para seno de 0 eu não tenho força, para seno de 90, o seno ele é 1. Esse, inclusive, fica a dica, é sempre bom guardar essa informação, representa o valor máximo que uma força magnética pode ter. Quando o seno é igual a 90 graus, é o valor máximo da força magnética. Qualquer outro valor de ângulo, a força magnética vai ser menor. Por quê? O máximo que o seno pode ter de valor numérico é igual a 1. Tá? Então, aqui eu não tenho mais o seno, porque é 90 graus. Seno de 90 é igual a 1, só sobra QVB. Tá? E aí ela vai formar uma semicircunferência, onde o raio é dado por essa relação, R igual a mv dividido por QB. E se eu ir um pouco mais fundo, um pouco mais além, se eu tenho um movimento circular, eu tenho também um período de rotação. Eu tenho um período que demora para estar fazendo esse trajeto. Esse período, para quem não lembra, ômega igual a 2π sobre t. Ou ainda, o período
o tempo que demora para ela completar essa trajetória é igual a 2π m QB. Eu substituí. Eu tirei essa velocidade, taquei um 2π aqui. Onde era R, virou T. Período de deslocamento, raio de deslocamento. Período e raio. Tá? Tzão igual a 2πm QB, raio mv QB. Tá? Essas duas relações são as fundamentais de hoje, as principais de hoje, por assim dizer. Se tiver que cair alguma coisa na tua prova, o mais provável é que caia isso daqui. Alguma coisa relacionada ao raio e ao período. Tá? Belezinha? Belezinha? Posso ir para o terceiro caso? Bom, a gente viu então o caso para ângulo igual a zero, que eu não tenho força. O ângulo igual a 90 graus, quando eu tenho isso. E se o meu ângulo não for nem 0 e nem 90, for um meio termo, o que acontece nessa situação? Nessa situação, eu tenho o chamado deslocamento oblíquo. Exatamente. Então, ó, o meu campo magnético está apontando para cima. E a minha partícula, ela entra nessa região de campo na diagonal. Ó, a velocidade V aqui, ó. Ela está formando um ângulo θ com esse campo. Está formando um ângulo θ com esse campo. Nesse caso, a força vai estar entrando na tela. Ó, se quiser alinha junto comigo, ó. Pega o dedo sujo, aponta para cima da tela. Aponta para cima. Indicador, alinha com V. E depois, a força, aponta para dentro. Tá? Isso daqui está representando a velocidade, quando a velocidade forma um ângulo θ com B. Que? Ó, acompanha. Não entendi nada. Tá, vamos lá. Vamos recapitulando. Alinha comigo, ó. Tenho B aqui e eu tenho a velocidade aqui. Tá? Tá, calma aí. Deixa eu tentar ligar a câmera do celular. Só um minuto. Que eu faço junto com vocês. Ah, tá. Minimizando. Pronto. Vocês estão vendo minha mesa, tem várias coisas aqui. Várias sujeiras. Pronto. Deixa eu mudar a câmera também, né? Senão vocês não veem nada. Vídeo. Pronto. E vou parar um pouco para a situação. Pronto. Estão vendo a minha mesa? E minha mão agora? Sim. Sim, beleza. Bom, tá todo mundo com a apostila, né? Porque aqui não vai dar para eu fazer tudo junto com a apostila e tudo mais. Ou até dá, né? A apostila vai ser na página 47 ainda Isso. ou não? Não, eu desenho aqui na mesa. Eu espero que dê para pagar na mesa. Meu Deus, eu de você não fazia isso. Já é. Tudo bem, faça. Tá dando pra ver esse risquinho? Tá meio ruim, Tá. né? Tá. Vou pegar uma caneta preta. Vou precisar também de uma caneta preta. Então eu tenho aqui o meu campo. Tomara que isso saia da mesa, né? Meu Deus do céu. Passa álcool que sai. Então, mas... Não cachaça, mas álcool de limpeza. Ah, sim, né? Não, isso é pra tirar o corona da garganta. Eu tenho campo magnético aqui, né? Então, seus alcoólatras. Esse é o campo B. E agora eu vou lançar uma particulinha aqui, formando um ângulo de 90 graus dentro dessa região de campo. Então a partícula está vindo,
Entrou no campo. Entrou. Esse é o movimento dela. Essa é a velocidade dela. Aqui ela vai estar formando um ângulo de 90 graus com esse campo θ. A apostila de vocês fala que a carga dessa partícula é negativa. Tá vendo? Menos Q. Viram lá na figura? Por quê? Porque ela tá fora do campo? Não. A questão se a carga é positiva ou negativa. Isso é definição, aqui no caso da apostila, e vai ser definição do exercício de vocês. Ah, tá. A carga não tem nada a ver com velocidade ou com o campo, tá? Isso tem nada a ver. É a definição do exercício. Então, a partícula está aqui, partícula negativa está aqui, tá? Entrou no campo. Aqui ela vai ter duas componentes, né? Ela vai ter uma componente em x, Vx, e vai ter uma componente Vy também. Gostei de desenhar na mesa? Fica de passagem isso anotado. Eu vou ter isso daqui. Agora, como que eu organizo a minha mão? Com todo respeito a vocês, tá? Dedo sujo, apontando a direção do campo. Velocidade, formando um ângulo, ó, tá alinhado. E força magnética, dedo aqui. Só que a carga não é negativa, então você faz um pouco de yoga agora. Ui. Pronto, tô travado. Ó, dedo sujo, velocidade e força. Apontando. Ai, dói o pulso, não sei vocês, mas dói. Então, se você pensar a carga positiva, que eu acho que foi a confusão, a tua força vai estar apontando em direção à câmera, tá? Agora, se você pega a carga negativa, assim, a tua força está entrando, tá? Conseguiram aí ou só eu que tô pagando o mico, entortando o braço? Você tá pagando mico. Ah, tá. Imaginei isso também. Mas ficou claro? Ah, mais ou menos. Tá. Sempre, ó. Esse, vou até descrever. Vai ficar estranho também escrever isso no dedo, mas tudo bem, né? Já começou a pagar mico, vamos lá, né? Esse é o B, esse é o V e esse é o F. Tá? Então, o B, sempre eu alinho na direção do campo, que está na figura. Eu não vou inventar a direção de campo. Eu não vou inventar em que local que eu vou estar alinhando o dedo. Eu vou estar fazendo esse alinhamento de acordo com a figura que o exercício dá. Então, se o B está apontando para lá, eu vou pegar o dedo e vou apontar para lá também. Se a velocidade está apontando para cá, eu vou pegar o indicador e apontar na direção da velocidade. Ah, tá, entendi. O que sobra é a força. A última coisa que eu costumo alinhar é a força. Tá? Tá. Beleza? Se for positiva para cá, se for negativa, naturalmente eu inverto. A minha dica para vocês. Se vocês pegarem a fórmula da apostila, a apostila não coloca módulo de carga? Módulo de quê? Não tem lá? Ou seja... Peraí, deixa eu ver. Pega lá. A apostila coloca módulo. Não lembro se nesse capítulo ela coloca também ou se era só na apostila 6. Tô achando nada aqui não. Tem, ela coloca módulo de QV. Na parte 90 graus aparece. Módulo de QV. Se é módulo, não importa se ele é positivo ou negativa. Ou seja, se eu considerar um módulo, a força vai estar para cá. Então, primeiro, alinha a tua força, alinha os dedos como se a carga fosse positiva. Alinhou? Alinhei. Olha no exercício de novo. Tá uma carga negativa? Tá, aí você vira. Se não tá negativo, mantém. Entendeu? Então, não se preocupa no primeiro momento com o sinal da carga. Primeiro momento, se preocupa em alinhar os dedos com as direções que você tem, do campo e da velocidade.
Depois você vê o sinal da carga e se a carga for negativa, você inverte a mão. Tá? É mais fácil fazer isso presencial do que na câmera. Deixa anotado isso também na gravação. Belezinha? Posso desligar o celular e voltar para a matéria? Pode. Posso? Ah, tá Aí certo você aqui. vê o chat que a Luma tá te perguntando umas coisas. Se eu colocar o dedão para baixo, sem fazer SOHI, tá certo? Tá, sim, sem problema nenhum. Tá, sem problema nenhum. Então, desligando a câmera. Pronto. Deixa eu partilhar a tela também. Voltando. E deixa eu desligar o celular, que eu preciso ter bateria ainda, né? Pra atualizar meus joguinhos hoje, que eu não atualizei ainda, né? Tá pronto. No lançamento oblíquo, tem uma coisa boa. Duas coisas boas, na verdade. Primeiro, não tem fórmula. Você não calcula fórmula nenhuma. Você não precisa saber o raio, saber o período. Não, você não precisa saber disso. Esquece, esquece, tá? Se te perguntar alguma coisa com relação ao lançamento oblíquo, vai ser o seguinte: qual o valor da força? Ele vai te dar o valor do B, ele vai te dar o valor do V, vai te dar o ângulo e pedir qual o resultado da força magnética. Só. Aqui você tem que saber o raio e período. Aqui não. Então, primeira coisa boa do oblíquo é aplicação de fórmula. Literalmente aplicação de fórmula. QVB seno teta. Segunda coisa boa do oblíquo, que é a melhor parte do oblíquo, é mais divertido o movimento. Ui! É um saca-rolha. De novo, de novo. Ui! Ela se move em espiral. A partícula se move, mais uma vez, eu gostei de fazer isso. A partícula se move em um movimento espiral no campo, justamente devido a essa angulação que tem entre velocidade e B, tá? Então, lançamento oblíquo, QVB seno teta, a gente já viu isso na outra apostila, está vendo agora. E o movimento é o movimento espiral, tá? Então, sobre força, esses três casos, essas três situações. Força magnética sobre fios condutores e retilíneos. Antes de começar aqui, eu queria pular já para o exercício de aplicação. Belezinha? Vamos no exercício de aplicação? Então, saindo desta tela, exercícios de aplicação, exercício 1 da UEG Goiás, adaptado. Vixe, dá até calafrio. Quando eu vejo adaptado, a chance da treta é grande. Não sei você, mas enfim, né? Página 364. Página 364, UEG Goiás, adaptado. Uma particulinha de massa 9 vezes 10 a menos 30 quilos, carregada com carga elétrica de 10 a menos 16 coulombs, penetra perpendicularmente um campo magnético uniforme de 10 a menos 6 Tesla. Pausa para anotar informações. Muita informação, muita coisa. Vamos nos organizar agora de início já. Então, o que ele está dando para nós? Primeiro, massa da infeliz da partícula. Então, vou anotar lá. A massa dela é igual a 9 vezes 10 a menos 30 quilos. São 3, tá? 3. Ele diz que possui uma carga elétrica. Diga. É a apostila 6, né? 7 já, avançamos. Ah, tá. Avançamos, Tá. apostila 7. Pera aí que eu peguei a apostila errada.
Tudo bem, tudo bem. Estou te esperando. Só estou anotando os dados aqui. Página 364, Carol. Fala quando. Tamo junto, tamo junto. Voltei. Voltou. Então, ó, essas três informações, ele deu campo magnético, carga elétrica e massa. Aí ele fala que a sua velocidade é da ordem de 10 a sexta metros por segundo. Então, vou anotar também velocidade V 10 a sexta metros por segundo. Ao entrar no campo magnético, a carga passa a descrever um círculo. E o que ele quer saber é o raio desse círculo. Então, quer saber o valor de R. Tá? Aplicação de fórmula aqui. Aqui, literalmente, aplicação de fórmula. Sempre que ele falar raio, perguntar o raio dessa circunferência, só tem um jeito, uma expressão que a gente utiliza para calcular o raio, tá? Então, o raio de uma circunferência, R, é igual a mv módulo de Q vezes B. Uma coisa importante. Aqui, como eu estou calculando o raio, não existe raio negativo. Raio é uma medida de distância. Não existe distância negativa, tá? Então, trabalhe sempre com a carga em módulo. Mesmo se for uma carga negativa, pega o valor positivo dela, tá? Boa pergunta. Geralmente ele fala, mas não necessariamente. Se ele perguntar o raio do círculo, então a expressão do raio é essa daqui. Você já assume que é perpendicular. Se ele está pedindo o raio ou período, você já assume que é movimento perpendicular, tá? Mas não obrigatoriamente ele vai especificar se é perpendicular ou oblíquo. Paralelo, sim. Paralelo, ele vai falar ou colocar uma figura com a representação do paralelo. Isso ele tem que deixar indicado, tá, aluno? Agora, se ele falar raio e período, exato, porque é zero. Agora, se ele fala raio e período, então com certeza não é paralelo, vai ser perpendicular. Bom, então é substituir aqui nessa expressão essas informações. Eu vou ter que o raio, R, ele é igual a massa, 9 vezes 10 a menos 30, vezes a velocidade, que é 10 a sexta. Tudo isso dividido por 10 a menos 16 vezes 10 a menos 6. Ou seja, o meu raio ele é igual a 9 vezes 10. Ó, menos 30 mais 6, menos 24. Dividido. Menos 6, 10 a menos 22. Pego esse cara, jogo ele para cima. Quando eu jogo ele para cima, eu inverto o sinal. Então, o raio é 9 vezes 10 a menos 24, vezes 10 a mais 22. Tá? Isso é um 4, 4 meio feio, mais um 4. Menos 24 mais 22, o meu raio ele é igual a 9 vezes 10 a menos 2.
metros aqui no caso, que equivale a 9 centímetros. Alternativa D. Não tem muito segredo. É lembrar da fórmula. Conseguiu lembrar da fórmula, aí é substituir. Tá? Perguntas? Carol? Meninos? Entendi. Isso. Esse T aqui é Tesla. T de Tesla. Meninos, vocês estão acordados? Estão aí? Opa. Um tá. Beleza. Um tá. Um não tá. Um foi embora. Opa. Outro tá também. Tão aí, beleza. Manu, tá acordada também? Tá calada? Tô aqui. Tá aqui. Júlia tá aí? Júlia, não vi Júlia hoje. Posso mudar de tela? Uhul. Pode. Meu Deus. Que voz depressiva. É de física, né? Não fala isso. Não parte do meu coração. Exercício 2, Unifor. O controle dos anestésicos gerais no organismo do paciente é muito importante em cirurgias. As concentrações blá blá blá. Um gás é frequentemente monitorado e insuflado em anestésico inalatório que possui massa molecular igual. Vamos ao que importa, né? É tudo blá blá blá, gente, não importa isso. Vamos lá. O que eu quero saber aqui? Quero saber isso, ó. Massa. Falou massa? Massa interessa. Massa. Possui uma carga. Ó. Carguinha aqui, ó. Se falou carga, interessa para nós. Pulou só uma linha. Uma linha pode, tá? Fica a dica também, gente. Ganhar tempo. Você tá fazendo exercício de física? Tá fazendo exercício de matemática? Ele começou com uma história da carochinha lá de biologia, lá de outra coisa. Fecha os olhos e vai. Procura a linha que aparece o número e começa a ler a partir daí. Ganha um pouco de tempo, tá? Não fica perdido. Você já tá cansado com 1 hora, 2 horas de prova. Ainda vai pegar um textão desse falando sobre o controle de anestésicos. Às vezes você nem quer fazer medicina, né? Vai pegar um texto sobre controle de anestésicos, pula, vai para a parte que interessa, né? É assim. Com carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Move-se com velocidade, ó, então ele já deu massa, carga e velocidade, perpendicular ao campo magnético, em uma trajetória de, ó, já deu raio também, ó, raio de 0,1 metro. Tá? Então, se ele deu a massa, deu carga, deu velocidade, deu raio, o que falta calcular? O campo. Falta calcular o campo. Então, o que ele quer é o campo magnético. Precisou saber qual dessa história do anestésico? Não precisou. Então, tudo bem. Por quê? Eu já tenho as informações que eu quero. Olhando aqui no desenho, esse desenho aqui, ó, é um movimento onde a velocidade é perpendicular ao campo. Se ele fala que tem raio, a gente só sabe uma expressão para o raio. Então a gente não precisa ficar se matando lendo todo esse enunciado, que a gente já sabe o que tem que fazer. Ou espera-se que saiba, né? Então vamos lá. Expressão do raio, R, é igual a M vezes V dividido por Q vezes B. Como eu quero campo magnético, eu vou trocar de lugar. Eu vou trocar esse cara por esse cara aqui. Então vai ficar B
é igual a M vezes V dividido por Q vezes R. Tá? Pronto. Massa eu tenho? Massa eu tenho. A massa, ele disse que é 3 vezes 10 a menos 25. Sei o valor da carga. Carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? E eu sei também o valor da velocidade V, que é igual a 8 vezes 10 ao cubo. O raio ele já deu em sistema internacional 0,1. É só jogar na fórmula, só jogar na expressão agora. Então, B, campo magnético, é igual a 3 vezes 10 a menos 25, vezes 8 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 0,1. Tá? Meu campo B, 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 10 menos 25 mais 3 menos 22 dividido 1,6 menos 19 com 0,1 vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 20. Tá? Dividindo, fazendo essas divisões, eu tenho que o meu campo B, se eu dividir 24 por 1,6, vai dar 15 vezes 10 a menos 2, que é igual a 0,15 Tesla. Alternativa, você sabe o que é melhor. Tá? Foi um pouco rápido, deu para acompanhar, tranquilinho. Quem se perdeu no meio do caminho? Carol, ok. Aninha tá calada hoje, Ana Laura? Tá de boa. Tá de boa, então tá bom. Beleza para todo mundo? Posso ir para o exercício 3? 3? Sem problema? Posso ir? Pode. Ui. Exercício 3 é verdadeiro ou falso. Duas cargas elétricas, QA e QB, de massas iguais, são lançadas perpendicularmente às linhas de indução. Então, tenho QA e QB são lançadas em uma região de campo magnético B, constante no espaço e no tempo. Sabe-se que as cargas ficam sujeitas à força magnética no interior desse campo. Então, quando eu lanço QB, ela se move nessa direção e QA se move nessa direção aqui. Com base nas trajetórias representadas na figura, em que X representa o campo magnético entrando no plano da página, é possível afirmar que a natureza elétrica das cargas A e B seja, respectivamente, negativa e positiva, negativa e negativa, positiva e positiva, positiva e negativa. E aí?
que vocês acham? Já vou avisando. Alternativa. Alternativa B não pode ser. E alternativa, isso, perfeito, Luma. C também não pode ser. Qual então? A ou D? D de dado. Perfeito, isso mesmo. Ótimo. Alternativa D de dado. Positiva e negativa. Bom, aqui você vai olhar então. O teu campo B está entrando na folha. E a tua velocidade é representada por essa seta aqui. Então, se o teu campo entra e a velocidade aponta para cá, a trajetória está para cima. Se a trajetória está para cima, naturalmente o teu indicador vai para cima. Você não precisa inverter a orientação dele. Se você tivesse que inverter a mão para acompanhar essa linha da trajetória, significa que a carga QA é negativa. Como você não precisa inverter a sua mão, o F já acompanha a direção da trajetória, significa que essa carga ela é positiva. Tá? Se você precisa inverter a mão para acompanhar a trajetória, o dedão fica para onde? Apontando para cima, em direção a esse sentido da trajetória, dessa linha curvada. Tá? No caso do B, você inverte o sentido dela. Quando você inverte, você aplica a regra da mão direita. Então, velocidade, o indicador aponta para a esquerda e o dedo sujo, isso, dedão para baixo. Mas olha essa linha da trajetória da carga B, não está apontando para cima? Então, você tem que inverter a tua mão para acompanhar essa trajetória. Mas inverter a mão significa o quê? Que a tua carga não é positiva, que a tua carga ela é negativa. Só assim justifica essa inversão da trajetória esperada. Tá? Ok, Luma? Belezinha para todo mundo? Sim. Tá. Gente, antes de encerrar, eu queria falar sobre força, lembrando que amanhã a gente tem aquele nosso bônus extra. E para fazer amanhã o exercício de aplicação do módulo 36, que é sobre força magnética também. Esse é bem rapidinho mesmo, tá? 2 slides. Não tem muito segredo, tá? Então aguentem só um pouquinho, por favor. Não vão embora não. Fica comigo. Tá? Sim, por favor. Força magnética sobre condutores. É rápido mesmo. Imagina que eu tenho essa expressão da força que a gente viu até agora. F igual a QVB seno θ, tá? Ao invés de ter uma carga, eu vou ter um conjunto de cargas se movendo, formando uma corrente elétrica. Como que ficaria essa expressão para a corrente elétrica? Bom, primeiro, velocidade. Velocidade é deslocamento por tempo. É ΔS por ΔT. O ΔS, se eu pensar em um fio condutor, vai corresponder ao comprimento do fio. Então, quando a carga percorre um fio, ela tem um deslocamento correspondente ao tamanho do fio, ao comprimento L. Então, eu vou substituir a velocidade por L sobre ΔT. Mas, carga por tempo é definição de corrente elétrica, que a gente viu lá em fevereiro, antes de começar o esquenta do fim do mundo. Então, se eu trabalhar ainda um pouco mais com essa equação, essa carga dividido por tempo, eu chego nessa expressão aqui, no Bill. Olha o Bill aqui, ó.
Força magnética é igual a Bill. Campo, corrente, comprimento. Campo, corrente, comprimento do fio. Bill. Essa é a força magnética quando eu tenho fios condutores. Você não precisa memorizar essa dedução simplificada que eu fiz. Isso é só para dizer que o Bill sai daqui, tá? Mas não precisa memorizar isso. Você precisa memorizar o Bill. Quando você tem uma carga, QVB. Quando você tem um fio, usa o Bill. Ó, até rimou. Quando você tem um fio, usa o Bill. B e L. Onde I é a corrente elétrica, L é o comprimento do fio e B é o campo externo, tá? Esse campo externo, então imagina que você tem um fio percorrido por corrente. E eu aproximo desse fio um ímã, por exemplo. Esse campo vai ser o ímã, onde o fio está próximo, tá? Eu posso também pegar esse fio e aproximar a direção. Vai ser perpendicular ao condutor e ao vetor B, campo externo. E o sentido é dado pela regra da mão esquerda ou do tapa. A mesma regra da mão esquerda eu vou utilizar para corrente em fios condutores. Campo, velocidade, força magnética. Isso não muda. Se aqui eu utilizava a regra da mão esquerda, para o Bill também vai ser regra da mão esquerda. Mas aqui no caso, a velocidade vai estar associado com o L. A velocidade está associado com o L. Então, L é o meu indicador, B é o campo e F é a orientação da força. Então, no Bill, L é o indicador. E aqui V é o indicador. Tá? O Bill, como que ele pode aparecer para vocês? O Bill ele pode aparecer para vocês nesse formato. Quando você tem dois fios condutores próximos. Quando eu tenho dois fios condutores próximos, esse fio vai sentir a ação do campo magnético produzido por esse outro fio condutor aqui. E vice-versa. Então, nessa situação, o campo produzido por um fio, que eu falei na aula antes do feriado, era expresso nesse formato. B igual a μI dividido por 2πd. Quem não lembra, pega, olha na apostila 6 ou olha a gravação da aula passada. Campo produzido por um fio. B igual a μI sobre 2πd. Então, se eu tenho esse fio aqui, o campo magnético que ele sente é dado por essa expressão aqui. Eu calculo o campo magnético produzido por esse fio em cima desse através dessa expressão, onde D é a distância entre os fios. Se eu utilizar a expressão do Bill, a força que 2 sente devido à ação do campo gerado pelo fio 1, então a força que esse cara sente devido ao campo gerado por esse, vai ser dado nesse formato aqui. A força magnética entre fios condutores é essa expressão, μI sobre 2πd. Só que a corrente é o produto das correntes vezes o comprimento. É bem parecido. Só que eu estou multiplicando ambas as correntes do fio condutor vezes o comprimento do fio condutor que está sentindo a ação do campo. Tá? Não o que produz, mas o que sente a ação do campo. Tá? Essa é a única expressão dessa parte sobre fios condutores paralelos. Essa e essa, nessas duas, né? Do Bill. Uma coisa importante. Sempre vai ser um ângulo de 90 graus entre fios condutores. Sempre para vocês, tá? Se alguém for fazer uma faculdade de exatas e tal e coisa, esse ângulo vai mudar. Mas para vocês, ensino médio, ângulo é 90 graus. Então não se preocupa com isso não, tá? 90 graus. Então, força é igual a B e L, seno de 90 graus, que dá para transformar nessa expressão aqui. Isso só é válido quando eu tenho dois fios condutores.
Na aula retrasada, eu falei para vocês diferentes formas de calcular o campo. Por exemplo, com uma espira, que é μi sobre 2D. Mesma coisa. Onde tem o B, eu substituo pela fórmula da espira. E por aí vai embora. Tá? Então, essa fórmula do Biot, da força magnética sobre fios condutores, ela vai adquirir o formato de acordo com o material que produz o campo magnético. Geralmente, esse formato é dado para essa expressão. Parece muito fio ao lado de fio. É difícil aparecer fio ao lado de bobina ou fio ao lado de espira e por aí vai. Geralmente é fio ao lado de fio. Na maioria das vezes, essa expressão é que aparece para vocês. Então, o que vocês precisam saber desse módulo 36? Quando você tem um fio condutor percorrido por corrente, a força magnética que atua é essa expressão. Força igual ao Biot. Agora, se eu tenho dois fios condutores, então o campo magnético vai ser substituído por essa daqui. Eu tenho μ I1 e 2 vezes L, dividido por 2πd. Tá? E chega, né? Chega. Foi muita informação. Ai, credo. Gente, aula que vem não, né? Amanhã, então. Não. É mais realmente perpendicular. Lembrando que esse está um ano totalmente atípico. É extremo. Eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade em dizer para vocês se vai seguir um padrão mais comum ou se vão diversificar. Tá? Mas perpendicular costuma aparecer bem mais. Raio e período também.